dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, queridos irmãos e irmãs, todos nós vinculados à Sociedade Espírita Beneficente Irmã Francisca. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa manhã gloriosa de Deus para tratarmos assuntos tão importantes da nossa vida e poder fazer alguma transformação pessoal, que não é um processo tão fácil. Como espíritos imortais, nós estamos todos vinculados dessa dinâmica de ascensão, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se elaborar melhor, a gente precisa fazer pesquisas, reflexões, mas sobretudo fazer as transformações íntimas necessárias para que a gente possa ser uma criatura melhor. Estamos passando aí por um período de transição planetária que sempre houve, não é de hoje, né? Mas agora de maneira mais intensa, e nós temos a oportunidade de nos manifestar de maneira diferenciada. Para isso, a gente tem o contributo da doutrina dos Espíritos, fundamental para o entendimento do Evangelho de Jesus e, sobretudo, para que nós possamos nos sentir bem e de encontro a esse reino dos céus, que não é um reino distante, é o reino que se encontra dentro de nós mesmos. Então, é com muita alegria que nós saudamos a todas as pessoas que aqui estão vinculadas, e também aqueles que por um motivo ou outro não se encontram conosco nesta manhã gloriosa de Deus, também recebam o nosso abraço fraternal. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu queria lembrar que hoje nós temos um estudo importante, a gente vai tratar de um assunto muito fundamental para a nossa transformação e que nos ajuda a ser criaturas melhores. E eu gostaria de lembrá-los que, embora seja um estudo, né, é sempre bom a gente colocar um pouco de água próximo de nós. Porque quando nós nos inteiramos desses conhecimentos e fazemos as transformações íntimas, nós sentimos uma vibração distinta nos afetando. Nada mais é do que a presença dos amigos espirituais, se traduzindo em benefício, em aconchego para todos nós, neste mundo tão conturbado e nós tão necessitados, né, de afeto, de carinho, de ternura. E aqui então vai ser depositado num copo d'água, nessa singeleza, toda a medicação necessária para os teus traumas espirituais e mesmo aqueles que se manifestam no teu corpo físico. Então, se você puder, coloque um copo d'água, e se você tiver com mais pessoas assistindo, que cada um possa colocar a própria água, a fim de que seja depositado aqui a medicação, o remédio mais importante para você no seu momento, te atendendo de maneira específica. Eu gostaria de começar a nossa atividade de hoje com uma prece. Então, para você que chegou agora, recebe também o nosso abraço, e se você quiser, feche os olhos, porque agora é um momento de cuidar de você. Às vezes a gente tem uma semana tão agitada, com tantas criaturas em torno de nós, tantas perturbações, tantas dificuldades, tantas experiências e situações que nos tiram do vínculo com a espiritualidade, nos preocupando apenas com as questões materiais, que são importantes, mas não fundamentais, e a gente esquece de tratar do espírito imortal que nós somos. Então eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos, para que a gente possa fazer uma prece agradecendo a Deus por esse momento de alegria, por esse momento de efusividade, né? Então nós vamos dizer: Senhor, a tua bondade se reveste de beleza ainda maior quando desses nossos encontros fraternais. Reveste-nos com a tua paz, para que possamos nos harmonizar com os teus mensageiros benditos e que nos acolhem gentilmente. Ilumina-nos, Senhor,
a fim de observarmos as nossas disponibilidades, a fim de que as coloquemos no trabalho do bem. Impulsiona-nos nas sendas do progresso, para que, nos melhorando, ajudemos a construir uma sociedade mais humana, mais tolerante, mais propensa ao bem, ao belo, àquilo que é sagrado. Abençoa-nos, Senhor, também os nossos singelos propósitos de divulgar a Tua doutrina nesta manhã de hoje. E envolve-nos com Teu amor infinito, para que todas as nossas atenções estejam voltadas ao estudo desta manhã, nos ajudando a distribuir largamente as vibrações de solidariedade e paz aos nossos irmãos e à humanidade, certos do seu apoio incondicional. Te agradecemos humildemente, que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, nós temos hoje a tarefa aqui de bater um papo sobre um tema muito gostoso. E eu queria lembrar, antes de tudo, tem uma frase do maior físico de todos os tempos, Albert Einstein, quando ele fala assim: somos todos muito ignorantes, mas nem todos ignoramos as mesmas coisas. Então, é dentro desse processo relacional que nós podemos nos oportunizar a chance de oferecer algum contributo um para com os outros. Claro que tem por aí expositores maravilhosos, donos de uma oratória perfeita, e nós aqui na nossa singeleza temos a tarefa de trazer algumas palavras daquilo que a gente pôde estudar, daquilo que a gente pôde refletir acerca dos assuntos de hoje. Então, eu queria lembrar também aos nossos amigos que tudo que esse conteúdo doutrinário, essas obras, esses estudos, essas pesquisas tem um objetivo muito simples, que é de nos fazer refletir sobre a nossa própria realidade. Entender que eu sou um espírito imortal e tudo que eu faço tem consequências boas ou más, negativas ou positivas, mas que sempre vão começar no campo mental, porque você é espírito. Então, o seu setor de atividade se baseia no pensamento e na vontade, que são os atributos do espírito. Daí decorrem todas as nossas possibilidades futuras. Então, nós vemos a necessidade urgente de podermos viver em equilíbrio, mas sobretudo também em harmonia com as leis divinas que nós vamos entendendo a cada dia. Hoje a nossa tarefa é discutirmos aqui o capítulo 14 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental, basilar de toda a nossa existência. E o tema chama-se Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Creio que todos nós já devemos ter lido isso em algum momento, ter estudado, ou então se deparado com circunstâncias que nos levam a essa proposta. O nosso objetivo aqui é mostrar a importância desse estudo, para que a gente possa reaproximar os pais dos filhos. Hoje, para a nossa sociedade tão conturbada, com essas individualidades tão presentes, nós vemos muitos lares serem esfacelados diante dessa dificuldade. E nesse clima de distanciamento social, muitas famílias, nós vemos que aumentou muito o número de suicídios, o número de violência doméstica, comprometendo ainda mais as criaturas no seu processo evolutivo. Então, nós vamos aqui abordar apenas alguns poucos aspectos. E eu quero contar com você, com a sua paciência, com a sua compreensão, com a sua tolerância, e vibra para esse expositor singelo aqui, para que a gente possa fazer um bom estudo na manhã de hoje. Aqui é muito importante, muito relevante a gente observar que o Kardec estruturou esse capítulo, o capítulo 13, aliás, esse capítulo 14, entre o 13 e o 15, óbvio, né? Mas o capítulo 13, ele trata de não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. E o capítulo 15 trata fora da caridade não há salvação. Então, me parece que esses dois grandes capítulos que tratam da caridade, e eles albergam no seu centro honrar pai e mãe, que talvez venha definir uma das maiores caridades que nós podemos realizar em relação às criaturas. Porque, meus queridos, quantos de nós desistimos da convivência afetuosa, daquelas orientações baseadas na experiência, da vida desses seres e desses espíritos que se comprometeram conosco, mas sobretudo com Deus, através do programa de elevação espiritual, quando organizavam o seu planejamento reencarnatório.
Eu vou lembrar aqui que o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, no capítulo 20, ele vai dizer: lembra-te que a tua dívida para com os teus pais terrestres, ele vai lembrar, é sempre insolvável por sua natureza sublime. Interessante. Não tem preço que pague aquilo que os nossos pais realizam por nós. Ou seja, nunca vão poder pagar por aquilo que eles realizaram a nosso favor. São tantas coisas, né? Tantos gestos, é carinho, é atenção, é aconchego. Quantas noites mal dormidas, é o curativo, é a corrida para o hospital, sempre atendendo às nossas necessidades. São as preocupações do dia a dia com todos nós, né? Então, esse capítulo, ele tem alguns subitens, e o Kardec vai falar, ou vai tratar também da piedade filial. Interessante, né? Piedade filial, o filho ser piedoso para com seus pais. O que significa isso? Ele vai também tratar tem um tratado muito interessante que fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Apontando na passagem evangélica uma situação pela qual Jesus passa com alguns dos seus parentes, né? Ele vai também tratar aqui a parentela corporal e a parentela espiritual, mostrando que muitas vezes você está vinculado através de mecanismos puramente materiais, mas não há uma afeição legítima. São espíritos que às vezes se encontram, não vou dizer por acaso, mas por força das circunstâncias, e que não fazem, depois de desencarnado, parte desse processo familiar, né? Embora todos nós sejamos filhos do mesmo Deus e todos sejamos irmãos diante de Deus. E o capítulo finaliza com as instruções dos espíritos. Aí o Kardec dá um show. O Kardec é um espírito diferenciado. Hipólito Leon Denis Rivail, espírito muito distinto de tudo aquilo que a gente já compreende, e que teve a possibilidade de perceber a sua tarefa e trazer o espiritismo até nós. E o Kardec vai falar então da ingratidão dos filhos e dos laços de família. Se você é pai ou mãe, você sabe muito bem do que a gente está falando, né? E se você é filho, também sabe do que a gente está falando, porque você se expressa diante da família. Então, meus queridos, sabemos que somos espíritos imortais e a gente está jornadeando pelo espaço infinito. Ora a gente reencarna aqui, ora a gente reencarna lá, com a tarefa de nos purificar paulatinamente a partir do processo da chamada reencarnação, que é um mecanismo que pode viabilizar essas operações. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer: Deus nos impõe a encarnação, então é uma imposição, não é uma escolha, é uma imposição, a encarnação, com o objetivo de nos levar à perfeição. Ou seja, é através desse processo que nós vamos nos moldando paulatinamente. E é interessante, porque esse progresso pode ser feito ou deve ser realizado através de duas situações: o progresso intelectual e o progresso moral, que muitas vezes, ou na maioria das vezes ainda, não caminham juntos. Nós precisamos de duas asas para voar. Uma é melhorar a nossa inteligência. O segundo é melhorar e construir em nós os sentimentos que nos favorecem a percepção desse amor divino em torno de nós. No entanto, nós vamos nos moldando nas fieiras das encarnações. Cada um vai utilizar os recursos disponíveis a partir de quê? Da sua percepção individual. Portanto, o aproveitamento é bastante diferente um dos outros. Às vezes nós exigimos que as pessoas sejam como nós, e isso é impossível, porque perceber a realidade espiritual é sempre de foro íntimo. Fazer ou não fazer é uma questão que cabe ao indivíduo adotar, se ele achar adequado ou não, até porque todos nós já somos providos de um certo livre-arbítrio que traz consigo uma série de responsabilidades. Então, dentro desse processo reencarnatório, nós vamos realizando inúmeros progressos ou vamos estagnando, conforme a nossa capacidade de interpretação desses dados que nos chegam. E são inúmeros, são muitas lições. Temos aí a família, temos a sociedade, temos a escola, temos o trabalho, enfim, uma série de vinculações a que nós estamos sujeitos e que vão nos afetar direta ou indiretamente para que a gente seja criaturas diferentes. Então, nós vamos observar que alguns espíritos aproveitam melhor os recursos. Por quê? Porque são diferentes na criação? Não. É porque eles têm mais coragem, têm mais determinação, eles têm mais esperança de realizar as mudanças necessárias e vão cumprir, então, as suas tarefas que são impostas. Por outro lado, né, a gente tem que lembrar que Deus age nos homens
através dos homens. Não existe milagre, não tem milagre. Deus não quebra galho de ninguém, né? Então, o importante é nós notarmos aqui que quando algo nos acontece é porque uma outra criatura enviada por Deus nos favorece nesse ou naquele campo. Então nós vamos notar que alguns vão caminhar bem mais rápido, vão executar o seu serviço, tornando o seu futuro, a sua trajetória menos penosa, e vão gozar antecipadamente do fruto dos seus trabalhos. Naturalmente que seja assim. No entanto, alguns outros, né, e muitas vezes somos nós mesmos, com as mesmas oportunidades, com as mesmas disponibilidades, com o mesmo nível de liberdade, vamos estagnar. A gente vai retardar em prejuízo de quem? Dos outros? Não, em prejuízo nosso mesmo, por conta da nossa teimosia, da nossa ignorância, da nossa prepotência, das ilusões que nós criamos, sempre filhos do orgulho e do egoísmo, que no dizer do Espírito da Verdade são as duas maiores chagas da humanidade. O apóstolo Mateus, no capítulo 24, do versículo 12, vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos que hoje, embora no mundo de alta tecnologia, nós pioramos muitas vezes a nossa convivência. Quantas vezes nos vemos vinculados a processos danosos. Então a gente vê aí que o celular não é um problema da tecnologia, aliás é uma bênção da tecnologia, né? A tecnologia é fantástica, ela faz a cadeira que você está sentado, o sofá onde você está acomodado, te traz os recursos que provém a sua existência. O problema é que muitas vezes nós não sabemos usar desses recursos e nos perdemos. No Japão foi detectado um fenômeno chamado de autodetenção, de autorreclusão. São criaturas que não conseguem lidar com a sociedade, com as situações, com as pressões do dia a dia, e se fecham nos seus quartos e passam a ter uma realidade apenas virtual. Então, são indivíduos que muitas vezes defecam, urinam no próprio quarto e jogam às vezes até as coisas pela janela. O quarto vira uma bagunça porque não consegue sair da frente do computador. Precisamos ver se a gente também não está tendo este cuidado. Então, nós vamos notar que tem aí características, e eles mediram para entender isso. E notaram que muito disso faz parte de um processo para chamar a atenção dos pais, e nem sempre os pais estão atentos a esse chamado. São pais muitas vezes ausentes, mora junto e continua ausente, não tem relação com os filhos. São pais permissivos, tudo fala sim para o filho, gerando essa dificuldade de convivência todos nós. Os dados mostram que são em torno, isso em 2016, né? 2013, aliás, os dados mostraram 541 mil jovens de 15 a 39 anos que não saem de dentro dos seus quartos. Depois na Itália, na França fizeram a mesma pesquisa, um número quase perto de 100 mil em cada um desses países, e quiçá no Brasil, quantos tantos temos aqui, se é que você não tem um filho desse, um parente desse dentro de casa. Quantos maridos chegam em casa, não conseguem se relacionar bem com a sua família e preferem a televisão, preferem o computador, preferem o rádio, ou então não vão nem para casa, vão para os bares, né, para poder evitar esse contato. Claro que conviver é um processo desafiador para todo mundo, mas o espírito só progride quando consegue se desvencilhar, né? Sobretudo sublimando as experiências pelas quais ele está passando. Então o Emmanuel vai dizer assim: Deus não nos confiaria problemas se eles, os nossos problemas, não nos fossem necessários. Todo tempo de aflição é tempo de passo acima, ou seja, precisamos aproveitar cada situação que nos chega. Então de nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançar valorosamente para a obtenção de mais luz. Estamos buscando mais luz ou a gente está buscando ou está estagnado nas trevas da nossa própria ignorância? Por isso a família surge como auxiliar nesse processo evolutivo. E para isso Deus nos dá uma constituição frágil, débil, logo que nós nascemos, para que favoreça o trabalho desses espíritos que nós chamamos de pais, ou então dos educadores, porque hoje as famílias são bastante diversas, né? Tem um monte de agregado, cunhado, vó, tio. As relações distintas não são mais entre corpos masculinos e femininos, mas, enfim, existe uma diversidade de gêneros, né? E essas criaturas, então, devem moldar o caráter,
as características desse ser que está ali para torná-los e nos tornar ainda mais dóceis, porque nós somos espíritos bastante difíceis, né? Muito difícil. Então a benfeitora Joana de Ângeles, que é um verdadeiro anjo na nossa presença, na nossa vida, vai dizer assim: a família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. É uma oficina santificada, onde se lapidam os caracteres. É um laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideias, transformam as elas antigas em preciosas possibilidades para a elaboração de mistérios edificantes. Então a família tem um papel primordial, fundamental, na reestruturação de todos nós espíritos que aqui voltamos quando reencarnamos. E cabe aqui uma curiosidade, porque também nós vamos encontrar lares em que os filhos que têm uma superioridade intelectual e moral em relação aos seus próprios pais. Interessante isso, curioso. Nós vamos entender que esses vínculos se fazem muitas vezes, como falamos, na feira do tempo, e hoje aquele que nós desestruturamos muitas vezes ressurge em nosso lar. Então nós temos por, não obrigação, mas a condição de fazer mudanças significativas na nossa vida, bem como na vida desses seres que aí estão conosco. Há pouco se apregoava dois tipos de geração, uma chamada geração índigo e uma geração cristal. Eu fiquei confesso que pessoalmente fiquei um pouco incomodado, mas enfim, né, são percepções de algumas criaturas. Que seria essa geração índigo ou cristal? Seriam espíritos, né? Seria uma leva de entidades, de seres muito inteligentes, de uma sagacidade, mas gente muito arrogante, muito orgulhosa, bastante vaidoso, né? Então, não são espíritos elevados. São elevados do ponto de vista cultural, do ponto de vista da inteligência, mas moralmente ainda precisam fazer um grande trabalho de modificação. Lembra das duas asas, da intelectualidade, da moralidade? Eles têm ainda essa deficiência, não conseguem alçar o voo, né? Ou se fazem com muita dificuldade, assim como nós mesmos, né? Então, esses espíritos chegam aqui nos nossos lares, chegam no reduto doméstico como criaturas rebeldes, difíceis. São espíritos bem complicadinhos, viu? Mas todos eles vêm aqui com o intuito de serem direcionados para o bem. Essa é a tarefa da encarnação. Tem um livro muito gostoso, eu vou ler um trechinho agora para vocês, para nós todos, do Khalil Gibran Khalil, e tem uma parte lá, ele fala assim: e fala-nos sobre os filhos. Me permitam a leitura. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas a projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, eu acho de uma beleza poética, lírica, mas sobretudo de uma profundidade tão grande, mostrando as nossas responsabilidades com essas criaturas que chegam às nossas mãos. Eu confesso para vocês que eu não tive a experiência da paternidade, mas nós observamos nas relações do dia a dia como funciona esse mecanismo, embora com várias distinções, com várias características, com várias peculiaridades, até porque também nós somos filhos, nascemos de uma família de 5 filhos e ainda veio morar mais gente conosco, né? Já era uma família moderna lá desde o passado. O interessante é a gente lembrar aqui que
o mestre leonês, Allan Kardec, vai dizer assim: a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Você quer notar a sua observação? Observa os teus hábitos, as tuas manias, os teus vícios, as tuas preferências, as tuas relações, e vai mostrar qual o nível de educação em que você se encontra estagiando. Então precisamos compreender que a importância de alterar esses caracteres mal elaborados para facilitar o futuro desses espíritos, até porque de alguma forma também vai facilitar a nossa jornada evolutiva. E o mais interessante é quando muitos de nós dizemos: eu não pedi para nascer, ou quando nós escutamos desses filhos no momento de contrariedade: não pedi para nascer. Isso é verdade, você não pediu para nascer, você implorou para nascer, porque renascer no mundo material é um processo extremamente complicado, difícil, porque nós estamos entrando num aprisionamento, porque estamos acompliciados com várias questões do passado que precisam ser revistas, refeitas e ser novamente elaborados para a gente poder continuar a nossa trajetória. Então, meus amigos, a reencarnação é uma bênção, e é nela que a gente constrói as novas percepções que vão nos impedir de nos complicar ainda mais com o futuro, de nos acompliciar com as leis divinas, e que são leis perfeitas, né? E por serem perfeitas são imutáveis, elas não mudam, né? Tal a grandeza de Deus. Mas está escrito então lá no livro de Êxodo, né? No Velho Testamento está escrito assim: honrar vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vos há de dar, né? Dependendo da tradução. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a palavra honrar não é você ser subserviente, não é isso. Porque você não pode se propor a fazer todas as coisas que muitas vezes pais treslocados queiram fazer, né? Você tem a oportunidade de dizer não e não buscar o mesmo caminho se você achar adequado. Então, honrar vai além disso. Significa dignificar aquilo que você está recebendo através das suas próprias ações de cumprimento, de caridade e de amor. É muito interessante, né? Então, está nas coisas mais simples. Vou dar aqui um exemplo. Lembra quando você era mais jovem? Eu tenho 55 anos, né? Então, quando a gente era mais jovem, a mãe fazia assim: vai sair à noite com os amigos? Leva a blusa, filho. E a gente achava que levar a blusa era pagar o maior mico possível, né? Interessante essa questão. Então, a gente não levava a blusa. Aí você ia com os amigos, ia para as baladinhas, passeava, brincava, namorava, enfim. Quando voltava de madrugada, estava um frio danado e a gente vinha lá todo encolhidinho, né? Por quê? Porque a gente não levou a blusa. Depois ficava doente e ainda reclamava, né? Aí a mãe falava assim: tá vendo? Se tivesse levado a blusa. Por quê? Porque a mãe tem um cuidado enorme conosco. Então, honrar pai e mãe é perceber o objetivo daquilo que esses espíritos estão pedindo para a gente. Não é que é para a gente pagar mico, mas é por causa dos cuidados que esses espíritos conferem a nós. Até pelo seu amor incomensurável, né, que os pais sentem pelos seus filhos. Entretanto, né, o Senhor nos ordena que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe, quer dizer, que implica num dever a mais com eles, é o que a gente chama de piedade filial. A piedade filial, no dizer dos espíritos, é a mais significativa manifestação que o espírito se deve impor a esse sentimento, que devemos acrescentar então ainda outros deveres: a gratidão, o respeito, a obediência e socorrê-los nas suas necessidades, né? Porque precisamos propiciar a esses espíritos algum repouso na sua velhice e não jogá-los muitas vezes no quartinho do fundo, num asilo, e procurar cercá-los com o maior carinho e afeto, né? Com o mesmo cuidado que eles tiveram conosco quando nós éramos menores. Não estou dizendo que você não deve colocar seu pai no asilo, porque às vezes a situação assim o exige. Não é isso que eu quero dizer. Mas se precisar do asilo, deste recurso, utiliza, mas não os largue lá. Eu lembro quando nós éramos mais jovens e frequentávamos, através do departamento de mocidade, várias casas assistenciais, em especial ao asilo ao idoso. Você ia conversar com ele, assim: e aí, tem filhos? Tive 8, 9, 10, 15 filhos. É mesmo? E quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui já não sei quanto tempo. Se perde, né, na fila do tempo. E fala assim: mas eles não vêm te visitar? Eu falo assim: é que eles não têm tempo.
Caramba, 10, 15 filhos, nenhum tem tempo. Logo depois nós íamos conversar então com as assistentes sociais e perguntavam, né, a família não participa do processo? Assim, não, deixaram os filhos aqui e foram embora, cada um foi ter a sua própria vida. Porque quando a gente cria filho para ser orgulhoso e egoísta, não podemos esperar que um filho orgulhoso e egoísta, um espírito orgulhoso e egoísta queira cuidar de velho, né? Então, precisamos repensar esse nosso tratamento com as criaturas. Não é que você faz esperando algo lá na frente, mas você faz esperando que esta criatura compreenda melhor os mecanismos da divindade. Então, esse conceito expresso lá no Honrar Pai e Mãe não se restringe somente ao afeto. Então, quando ele estiver cansado, velho, doente, os filhos têm uma obrigação moral de trabalhar para os seus pais, né? Do mesmo modo que esses pais trabalharam para nós quando éramos crianças, né? Então, mas também não deve dar aos seus pais o pior lugar, tá ok? Procura, né, ser um pouco mais inteligente, fazer o bem com toda alegria. Tem um caso depois que minha mãe desencarnou, desculpa, eu vou contar um caso pessoal aqui. Minha mãe já desencarnou há mais de 30 anos, né? E de lá para cá, sabe o que eu faço? O que eu fiz? Eu sempre saí com meu pai todos os finais de semana. De algumas namoradas que eu tive, eu reclamava um pouco disso, mas eu passei a entender que quando minha mãe partiu, eu devia ter feito mais por ela e tentei fazer isso de alguma forma para o meu pai, né? Então a gente ia sair junto, ia junto para o centro espírita, eu ia assistir as palestras dele, ele vinha assistir as nossas exposições, nós íamos almoçar, jantar em algum restaurante, comer um lanche juntos, né? Mostrando essa necessidade de reconciliar, sobretudo com nós mesmos, tá? Então, não estou falando que você tem que fazer igual, mas é perceber que é preciso aproveitar enquanto nós estamos a caminho com essas criaturas. No livro O Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 20, quando a benfeitora espiritual trata do amor filial, Joana de Ângeles vai dizer assim, agora vou ser obrigado a ler aqui: muitas vezes os arroubos juvenis, os anseios de gozos levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo em grave erro de que se arrependerão no momento próprio, ou seja, quando der aquele insight, especialmente quando se tornarem também genitores, dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sob o açodar da consciência de culpa. Então, às vezes, você precisa ter o seu filho passar pela mesma experiência para lembrar, falar assim, puxa vida, eu fiz exatamente a mesma coisa, mostrando as nossas dificuldades nestas relações que deveriam ser mais profícuas, mas são, tanto quanto a gente investe nessa diferença de tratamento. Então, quantos pais desequilibrados de hoje e que sofrem pela maneira, pelo jeito, pelas más escolhas que fizeram na sua juventude. Então, nós vamos ver pais aí que levam para dentro da própria casa, levam para os filhos, para compartilhar bebida, droga, arma, de uma visão tosca da vida, né? Mostrando que o espírito ainda não ascendeu, né? para essa liberdade espiritual que todos nós estamos buscando. Tem outros ainda que, inclusive, alugam, né, os filhos e as filhas para o comércio sexual, em busca do benefício financeiro. São espíritos ainda que não entenderam esse aspecto da moralidade, ainda não foram tocados por essa realidade, mas o serão em breve, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, nós vemos aí filhos que são verdadeiros soberanos dentro de casa, são os reis, e os pais tratam assim, inclusive pais espíritas, eu não estou falando dos outros pais, estou falando da gente aqui, né? Então, meu filho é mais lindo, meu filho é sempre o primeiro, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Ué, por que não? Foram as dificuldades que te tornaram uma pessoa melhor. Então, às vezes, facilitar demais o caminho é criar, lá na frente, um espírito com inúmeras dificuldades. Então, a sociedade imprimiu uma liberdade ilimitada, liberdade total para os filhos, e especialmente em relação com os próprios pais, daí não ter nenhum respeito com essas criaturas. Claro que existem filhos amorosos, né, espíritos valorosos, participativos, tem muitos, né? Deus não ia deixar a balança pendendo para um lado só, Deus está presente o tempo todo, né? E também, por outro lado, não é muito difícil a gente ver verdadeiras barganhas dentro de casa, né? Se você passar de ano, você ganha o celular. Se você fizer tal coisa, eu te dou um relógio novo. Se você fizer... E o filho faz a mesma coisa com o pai depois. E os pais não percebem. Se você me fizer isso, eu quero aquilo, né? Então, eu queria perguntar para você assim, a tua mãe negociou o leite que ela te deu do peito? Devíamos perguntar isso aqui para eles. Né?
Negociou? Não, fez com carinho, com atenção. Mas somos espíritos, né? Então todo mundo está dentro da trajetória. O que a gente vai recordar também é que existe a lei de atração, a lei das afinidades. Eu gosto muito quando Emmanuel fala assim: tudo no mundo se aproxima, se atrai. Entre os mundos chamamos de gravidade, entre os espíritos nós chamamos de afinidades. Então são essas afinidades, para o bem ou para o mal, né? E vai lembrar aqui que no lar se reúnem invariavelmente, costumeiramente, antigas afeições, nem sempre tão vinculadas a um processo positivo. Quantas dificuldades nós vemos nas relações familiares, né? E os espíritos mostram isso muitas vezes logo cedo, né? Filhos que rejeitam as mães, pais que rejeitam os filhos, naturalmente mostrando que todos nós estamos vinculados dentro do processo que a gente precisa se reabilitar diante da lei. Então, tanto o amor quanto o ódio vai nos aproximar. E os espíritos se buscam sempre, o tempo todo, entre si, né? Nós somos antenas que emitem, mas também que captam inúmeras outras vibrações. Então, no lar nós vamos encontrar muitas vezes espíritos complexos, difíceis, e que assumimos, né, muitos compromissos, né, do nosso passado. No livro Leis de Amor, o Emmanuel fala assim: quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Eu vou ler de novo essa frase, eu acho que é importante. Vai estar gravado aqui, você vai poder assistir depois no YouTube, né, ou no Facebook. Eu vou falar agora: quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então, a gente não pode nem reclamar, né? Porque é da lei. Plantou, colheu, né? É a lei de causa e efeito. O filho rebelde, então, muitas vezes, essa criatura viciosa é o irmão que a gente arrojou num dia, na intemperança, na delinquência, aquela filha meio problemáticazinha, né? Desatinada, e muitas vezes detida nos desregramentos do coração, é uma jovem que, numa outra circunstância, nós induzimos ao desequilíbrio, à crueldade. Então, quantas mentes nós desestruturamos? A gente não sabe da importância da lei do esquecimento. Mas é importante notar como você se sente hoje, porque você hoje é o resultado dos seus investimentos no passado, né? E agora todos eles voltam aí buscando o reparo. Então nós vamos ter que reparar as arestas com essas criaturas. Eu queria lembrar também aqui a mãe de André Luiz, muito interessante, né? Para quem leu as obras, vai notar que, embora seja uma dona de casa muito singela, era um espírito de uma envergadura espiritual que a gente não pode imaginar. Tanto é que ela intercede o tempo todo a benefício do filho que se encontrava nas zonas sombrias, né? E quando ela consegue resgatar o filho, é claro que ele também percebe a necessidade de mudança, é um encontro amoroso, e era um ser iluminado. E o André Luiz, então, preocupado naturalmente com as questões com as vizinhas, ele falou: e o pai, né? Meu pai, como é que está? Ela fala assim: seu pai continua no umbral com as duas amantes que ele teve enquanto estava em vida. E ela fala isso sem nenhuma mágoa no coração, sem nenhuma dor. E ainda fala assim: já estamos elaborando um projeto reencarnatório, e eu vou voltar na Terra para ser esposa de novo com seu pai, e essas duas amantes deles vão ser as nossas filhas. Olha o desapego, olha a prestação de serviço amoroso na causa do bem. Será que a gente já conseguiria fazer isso? Né? Então, nós vemos aí que isso é superioridade espiritual, isso é elevação espiritual. Ela consegue se desapegar dela no benefício daqueles que precisam muito mais que ela. Aliás, eu acho que os mundos superiores, os mundos elevadíssimos, está tudo vazio lá, que os espíritos devem vir muito próximo de nós para resgatar todos nós, criaturas ainda com muita dificuldade. Tal amor que eles sentem por todos nós. E Santo Agostinho, ele vai dizer assim lá no Evangelho, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cujas recompensas recebereis se fielmente a cumprirdes.
Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse de vê-los ditosos. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido para reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, os retribuirá com o seu amor. Vínculos. Quais os vínculos que a gente está se propondo? E o Emmanuel vai ter assim um tratado muito interessante quando ele responde a questão: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele vai mostrar que para a gente é um ensinamento, a edificação de uma fraternidade universal, onde a gente vê todos em torno de nós como os nossos irmãos. O Senhor, ou seja, Jesus, se refere à precariedade dos laços de sangue que a gente estabelece aqui. E que essa forma do amor não deve se limitar, ser circunscrita ao ambiente particular, mas está ligada, sobretudo, ao ambiente universal, em cujas estradas devemos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados. Kardec fez isso com grandeza. Não sei se vocês sabem, Kardec não teve a presença física do pai logo na infância, seu pai desencarnou logo cedo. Ele era pequeno ainda, né? E o Kardec também não teve filhos, então ele não teve essa experiência de paternidade. Mesmo distante dessas referências paternas, ele percebe o amor e a paternidade divina, né? E ele consegue então dignificar essas relações familiares. Nós vimos aqui então esta sensibilidade do codificador no trato com esse tema. É muito gostoso ler, porque ele tem essa percepção muito clara. Então, no mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe, ele vai nos dizer que é um corolário da lei geral de caridade, de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama o seu pai e a sua mãe, que são aqueles mais próximos, né? Então, pelo simples fato desses espíritos nos permitir reencarnar, já deveríamos ser imensamente gratos, porque tem um monte de espírito aguardando essa oportunidade. Quantos se predispõem levianamente, né, mas impensadamente, a atos de tirar a vida do feto, ou de filhos pequenos mesmo, porque não suporta aquela presença, porque é um peso. O corpo é meu, faço o que eu quero. Então o corpo é seu, né? Mas as responsabilidades também que nós adotamos também são nossas, né? Tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Quem sabe a gente no futuro venha tratar desse livro, é muito gostoso, mostrando a necessidade da gratidão por tudo aquilo que nos acontece. E ela faz isso, eu dividi em três subtemas, né, o livro. Gratidão por tudo aquilo de bom que nos acontece, gratidão por aquilo que não nos acontece e gratidão por aquilo que a gente acha que é ruim e que nos acontece, né? Então a gente vai ver que toda a vida é um hino de gratidão a Deus. Então procura valorizar mais aqueles que estão perto de você, porque os momentos passam, as oportunidades passam, talvez vão surgir em outro momento, mas em circunstâncias bastante diferentes, né? E esses seres nos ajudam a crescer de alguma forma, né? Às vezes você fala assim: eu queria tanto ter paciência. Faz prece para ter paciência. Isso, Deus te manda um monte de espírito perturbado. Para quê? Para que você exercite a paciência, né? Então precisamos tomar cuidado com o que a gente pede na nossa prece. No livro Estude Viva do Emmanuel, lá tem os espíritos também tem o espírito do André Luiz, e é uma psicografia do Chico Xavier, do Valdo Vieira. Ele vai tratar do ambiente espiritual, vai falar daquilo que vai dentro de nós, das nossas possibilidades íntimas, né, de pensarmos e agirmos de forma madura no ambiente doméstico, né? Ele então vai dizer assim, tem uma frase que diz assim: no repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade, ou seja, um comportamento íntimo.
Conversando, evitemos imagens de irritação ou de maledicência. Cuidado com aquilo que você fala, porque está no seu campo mental, né? Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Às vezes a gente tem uma notícia ruim, a gente espalha para todo mundo e acrescenta vários dados extremamente desnecessários, nos perturbando intimamente e perturbando aqueles que estão em torno. Diz ainda: comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos, buscando com diligência a ocasião de servir. E todo momento é momento de mudança. Todo momento temos alguma necessidade em torno de nós para que a gente possa realizar em nós o reino dos céus. Como dissemos, é uma construção pessoal. Você não consegue comprar isso em lugar nenhum, né? Não tem imobiliária que você compra um lugarzinho no céu, né? Você tem que buscar isso dentro de você mesmo. Então, se surge um impositivo de alguma retificação, no nosso círculo de trabalho, e o lar é um desses círculos, a gente precisa se colocar no lugar do corrigido, para que a gente possa agir com um pouquinho mais de brandura nos nossos aconselhamentos e doando alguma coisa, né? A gente precisa nos situar na posição de quem recebe. Como é que eu gostaria de receber isso? Para que a nossa vaidade não crie uma dificuldade na plantação da solidariedade que cabe a todos nós. Então, para a gente encerrar aqui a nossa atividade, eu queria dizer mais uma coisa, meus irmãos. Todos nós estamos vinculados por fios invisíveis desde o nosso passado e a gente prossegue a nossa jornada para construir esse reino edificante dentro de nós mesmos. Todos nós, todos nós. Então, quando a gente vê o outro com as mesmas limitações, com as mesmas também possibilidades nesse desmembramento da vida espiritual que se apresenta todo dia, né? O coração humano é como se fosse um solo, é um terreno fértil, né? E a gente precisa cultivar ali a mensagem do Evangelho, a gente precisa tratar mais disso, mas menos por palavras e mais por ações. Ser preciso com palavras, mas demonstrar essa mensagem do Cristo de maneira a exercitá-la, né, no dia a dia. Falar de amor, mas praticar o amor. Falar de caridade, mas exercer a caridade. Falar de solidariedade e atingir esse nível alto de solidariedade que muitas vezes nós exigimos dos outros. O Kardec vai dizer que isso é educação. A educação tem um papel fundamental em tudo isso, né? Nós vemos os baixos investimentos em educação nos países e a gente vê no nível de convivência que nós temos, muito difícil, né? Investe pouco na educação, mas sobretudo o que estou falando aqui é da educação moral, que começa dentro do lar. É lá que a gente começa esses desafios. Então o Kardec vai dizer assim: a educação, se bem compreendida, será a chave do progresso moral. Já progredimos muito intelectualmente, temos inúmeros benefícios que vêm de todo lugar do ponto de vista tecnológico, inúmeras facilidades. Olha o óculos, que coisa bendita. Se eu tirar aqui, mal enxergo o que está aqui na minha tela, às vezes não enxergo nem a tela. O óculos é uma facilidade, né? A iluminação, tudo, a roupa que a gente utiliza, a cadeira, o sofá que você está solto, o teu carro, a tua casa, né? Quanta coisa na área médica nos favorecendo, as medicações, tudo isso é conquista da tecnologia, mas a gente agora precisa melhorar a nossa convivência. Eu vou te chamar agora para a gente se despedir. Fazia tempo que a gente não estava junto, né? Eu fiquei muito feliz quando o departamento de doutrina me chamou para vir aqui bater papo com você. Eu estava com saudade de todo mundo aqui. Estou vendo um monte de nome de gente que alguns que eu não conheço, mas se sintam abraçados, né? O pessoal inocente me chama de velcro, porque eu vivo abraçado com todo mundo. E eu estou sentindo falta, né? Porque agora nesse período de isolamento social, nada pode, né? Mas sintam-se abraçados espiritualmente. Tenho um grande carinho pela Casa Espírita de Irmã Francisca, que, né, me acolheu há 6 anos atrás, embora eu tenha ainda vínculos com a Casa Espírita, da onde eu nasci já há 55 anos, permaneço lá também em São Paulo, e que agora a gente, então, na nossa despedida, a gente vai fazer uma prece. Vamos fazer uma prece juntos? Né? Lembrando que a união faz a força, então a união dos nossos pensamentos também vai ajudar a tantos que precisam de cuidado, de carinho,
que estão numa situação bastante difícil, né? Mas é hora do nosso tratamento espiritual. Eu vou colocar aqui uma música. Eu costumo falar que é música de chamar espírito, né? Não é que os espíritos vêm por causa da música, embora a música seja boa, mas eles vêm porque nós melhoramos a nossa aura, nós começamos a expressar aquilo que vem do nosso coração. É o momento de união nossa, né? Então serve como tratamento espiritual. Eu estou sentindo aqui já, desde quando comecei esse trabalho, né? Já nos trabalhos anteriores de estudo, a presença de entidades venerandas nos ajudando. E eu quero que você também sinta a mesma coisa que eu, porque eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com você. Se você tem alguma problemática que você acha que não consegue resolver, e às vezes não consegue mesmo, né? Não se preocupa, porque tudo, como diria o Espírito ao Chico Xavier, tudo passa. Nós tivemos tantas situações difíceis no passado, e essas situações passaram e ficou a experiência. Todos os problemas, circunstâncias infelizes que você presenciou, passaram e você permanece, porque você é espírito imortal. Você vai ter outras possibilidades de se reconstruir em relação, muitas vezes, a um passado delituoso, mas de fazer uma construção nova, abandonar o homem velho para surgir o homem novo que está pedindo espaço dentro de nós. Então que a gente possa estar numa sintonia ainda mais ajustada com essa espiritualidade superior que nos abraça, nos acolhe e está feliz da gente estar aqui juntos, tá bom? Nós dizemos então: Senhor, a beleza desta manhã se enriquece ainda mais quando nos reencontramos fraternalmente em nome dos apontamentos da tua seara bendita. E se lamentavelmente nos encontramos ou nos apresentamos de maneira desfavorável diante do teu altar, é porque temos necessidades ainda maiores do teu amor. Sabemos que espíritos amigos, irmãos nossos que já granjearam possibilidades novas e que conseguem vislumbrar a divindade sobre um novo ângulo, permanentemente se postam diante de nós, nos fazendo o convite honroso, mas sobretudo amoroso, para que possamos compartilhar mais vezes destas reuniões salutares. Nesse instante recai sobre todos nós uma verdadeira chuva de bênçãos, traduzidas num aparelhamento afetuoso e que nos permite entrar num estado de harmonia com as leis superiores da vida, de equilíbrio psíquico, onde nós podemos começar a construir, a elaborar em nós os sentimentos de grande valia, nos preservando das energias infelizes que nos rodeiam e que muitas vezes nós permitimos que nos afetem. Que nós possamos instaurar uma verdadeira couraça, onde nós possamos expandir o bem e entrarmos em comunhão afetiva com os seres de luz. Mas também, Senhor, reconhecemos que já galgamos alguns passos na jornada evolutiva e notamos que alguns dos nossos se encontram passos atrás. Nos ajuda a ampará-los, para que nós possamos estender as nossas mãos no trabalho do bem que nos compete realizar e observar que o amor divino em tudo se encontra, porque estamos em Deus, assim como Deus se encontra em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós experimentamos nesta manhã, pela alegria
desta convivência feliz, pelas elucidações que o Teu Evangelho nos propicia e pela alegria de pertencer a este grupo seleto de espíritos que se encontram em torno dos Teus apontamentos. Que todos nós possamos ter uma semana de alegrias, de conquistas, de experiências felizes, que nos enriqueçam, que nos enobreçam, mas que também possamos ofertar, da nossa parte, o carinho fundamental àqueles que convivem conosco, quer estejam no seio da família, que estejam como os nossos vizinhos, como parentes, como amigos, com aqueles que trabalham no trabalho do ganha-pão, com aqueles que ombreiam conosco na estrada da soledade. Que todos eles sintam a nossa vibração positiva, trazendo um novo estado de ânimo e trazendo essa percepção de que a vida futura é um lugar infinitamente melhor e que aqui estamos apenas durante um breve tempo para realizar os trabalhos que nos fazem ascender na rota evolutiva. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, então é com muita alegria que a gente está aqui, né? Agora se despedindo. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui e que vocês continuem acompanhando as nossas lives, né? De palestras e evangelhos. São dois tratados diferentes que nós realizamos aqui, tá? Então as palestras são temas diversos. Vai ser sempre de segunda-feira às 20 horas, toda segunda, então amanhã a gente tem trabalho às 20 horas. De quinta-feira às 14 horas, às 2 da tarde. De sexta-feira às 19 horas, bem como aos domingos, né? Esse horário que nós estamos aqui, às 10 horas da manhã. E nós temos o estudo do Evangelho, né? O estudo do Evangelho acontece sempre às terças, quartas, quintas e sábados. Terça, quarta, quinta e sábado, sempre às 19 horas. E você pode acompanhar aqui pela página do Facebook da Sociedade Espírita Beneficente Irmã Francisca. E também fica depositado esse material lá no YouTube, né? Você também vai poder rever a nossa exposição, se ficou alguma dúvida. E a gente vai estar sempre vinculado, né, nesse processo amoroso, tá bom? Então, um domingo lindo, maravilhoso, de muita paz, de muito equilíbrio, e que a gente possa se reencontrar em breve, porque eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Então, todos tenham um bom dia e uma ótima semana. Deus abençoe, meus amigos. Ótima semana.